Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje é direcionada a cada um de nós com um duplo sistema. Hoje, Deus quer falar conosco sobre o tema da ingratidão do homem para com Deus e da inveja do homem para com o homem. O homem para com o homem para com o nosso irmão. No Evangelho de hoje, segundo São Mateus, Jesus, ao usar esta parábola, ele quer falar primeiramente do reino dos céus. Então, ele explica nessa parábola, mas o que é o reino dos céus? Não a boa nova de Jesus. E o que é a boa nova de Jesus? Se não a vida do Messias para nos salvar. Logo, o que é o reino dos céus? Se não o próprio Jesus que veio nos salvar. E para falar da salvação, para falar desse projeto de amor de Deus para conosco, o ser humano, Jesus então usa esta parábola. É como que se ele usasse de realidades que nós conhecemos para falar de um mistério grandioso, de algo tão profundo que é a nossa salvação, que é a vida eterna junto de Deus. E o Evangelho de hoje, ao falar desta parábola, Jesus começa falando de um patrão que sai de madrugada para contratar trabalhadores. Irmãos e irmãs, o dia, segundo os judeus, o relógio judaico, basicamente começa às 6 da manhã, o dia, e termina às 6 da tarde. Ou seja, enquanto tem sol, é possível haver trabalho, é possível desenvolver uma tarefa, é possível você fazer algo. Contudo, ao pôr do sol, às 6 horas, até às 6 da noite, até às 6 da manhã do dia seguinte, que já é noite, que já é de madrugada, o judeu então se recolhe. Detalhe, o patrão saiu de madrugada. Ou seja, talvez até mesmo antes do nascer do sol, antes do dia começar propriamente dito, para contratar trabalhadores para a sua vinha. E ali, ao contratar os primeiros trabalhadores, ele já negocia ali a sua recompensa. Você trabalha e ao final do dia você receberá uma moeda de prata. E ele sai às 6 da manhã, e esse patrão sai às 9 da manhã, e volta a sair ao meio-dia para contratar mais trabalhadores, e novamente sai às 3 da tarde, e depois às 5 da tarde, quando contrata os últimos. Vamos recordar, os últimos são contratados às 5 da tarde, basicamente já encerrando o dia de trabalho por volta das 6 horas. E essa imagem nos recorda, nesse aspecto salvífico que Deus quer falar conosco, que a presença de Deus está durante todo o nosso dia, durante toda a nossa vida. Deus não se cessa de buscar o homem. Ele não cessa de ir ao encontro de cada um de nós para nos salvar. Antes mesmo do nosso nascimento, às 6 da madrugada, antes mesmo de sermos criados, já é o projeto de Deus que nós sejamos salvos. E isso até o último momento da nossa vida. Até às 5 da tarde, até a última possibilidade de fazer algo em favor, no nosso caso, em favor da nossa salvação, em favor do homem que busca a salvação. E o detalhe, que nosso Senhor expressa por meio da sua parábola, quando eu rezava, quando eu meditava,
eu basicamente conseguia contemplar esta imagem. Não sei se vocês, ao ouvirem o Evangelho, também tiveram essa sensação. Quando o patrão disse para esses últimos trabalhadores que se encontravam, talvez na praça, esperando alguém os contratar, que também saíram de madrugada para serem contratados, mas esperaram o dia todo e ninguém os contratou, que provavelmente já estavam sentados, desanimados, sem esperança, porque voltariam para casa, voltariam para a sua família, sem nem mesmo uma moeda mínima que fosse, que ali estavam tristes, abatidos. E nosso Senhor, no caso aqui, o patrão desses trabalhadores, pergunta assim: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E a resposta desses trabalhadores, que, ao meu ver, basicamente já estavam chorando, agradecidos porque alguém iria os contratar, mesmo que no último momento, mesmo que não desse aquela moeda de prata, uma recompensa padrão para quem fosse trabalhar uma diária, eles responderam: porque ninguém nos contratou. Vamos mudar as palavras? Vamos usar dessa parábola adaptando para a realidade de salvação que Jesus quer falar conosco? Por que estáis aí a vida inteira e já se cansastes de buscar a salvação? Por que estáis aí a vida inteira e ainda não se convertestes? Por que estáis aí a vida inteira buscando outros deuses? Por que estáis aí a vida inteira e não vos aproximastes de mim? E a resposta do homem, a nossa resposta para Deus, é porque ainda ninguém nos salvou. Pois é, irmãos e irmãs, nosso Senhor hoje quer nos dizer exatamente que Ele veio nos salvar. Que Ele morreu na cruz há 2000 anos atrás foi por cada um de nós. Aquilo dali não é um teatro. Aquele ato de amor de Jesus Cristo tem um objetivo, é o ser humano. Ele não precisou morrer na cruz para se salvar, Ele é Deus. Pelo contrário, Ele é o único capaz de salvar a quem precisa ser salvo. Nós somos esses trabalhadores. Nós somos esses trabalhadores da última hora, que por muitas vezes nos cansamos e ficamos também sem esperança de ter uma perspectiva de vida eterna junto de Deus. E é aqui que entra o tema da palavra de Deus para hoje. Porque aqui é que, ao acertar as contas, o patrão chama os seus empregados e começa a pagar por esses últimos e oferece a mesma recompensa de quem trabalhou o dia inteiro. Aqui, os outros trabalhadores sentem ingratidão pelo seu patrão e sentem inveja do seu próximo. Porque eles queriam que alguém que trabalhou menos recebesse menos que eles. Por quê? Porque eles achavam que o patrão estava sendo injusto. Se o patrão pagou a eles o que havia combinado desde o início. Irmãos e irmãs, esses também somos cada um de nós. Esses trabalhadores da primeira hora, também somos cada um de nós. Quando nós, há 50 anos na igreja, reclamamos, murmuramos, porque alguém que chegou há pouco tempo já está à frente de uma pastoral. Porque nós, há 50 anos na igreja, achamos que o padre fez o convite errado para uma pessoa ser mestre. Não deveria ser ele, eu que deveria ser mestre. Quando nós, há 50 anos na igreja, achamos que a família da pessoa que está no banco ao nosso lado é a família maior, mais santa, mais próspera, mais realizada do que a minha. Quando nós temos um Fiat Palio, mas queríamos um Corolla. Quando nós somos fiscais de caixa, mas queríamos ser gerentes naquele mercado. Quando nós somos porteiro, mas na verdade queríamos morar naquele condomínio.
Por que a ingratidão para com Deus, irmãos e irmãs? Será que está nos faltando algo? Será que nós temos nos esquecido das promessas que Ele nos fez e continua nos fazendo e continua se realizando a cada dia? Será que nós precisamos de fato, além de tudo isso que já está errado, porque não foi o exemplo de Jesus Cristo e em nenhum momento foi elogiada a atitude desses trabalhadores por Jesus na parábola, será que cada um de nós, além disso, ainda precisa ser obstáculo para que o nosso irmão seja salvo? Para que o nosso próximo também alcance a vida eterna junto de Deus? Também alcance a graça do Senhor para que ali ele possa gozar da felicidade na vida futura junto de Deus? Palavras duras de nosso Senhor, mas ao mesmo tempo palavras muito festivas, alegres, porque nosso Senhor nos convida a irmos trabalhar na sua vinha. Irmãos e irmãs, a nossa vida passageira, terrestre, peregrina, aqui, enquanto estamos na carne, enquanto a nossa alma não se separa do nosso corpo para ressuscitar após esta vida, a nossa vida passageira deve ser seguida segundo o exemplo de nosso Senhor. Deve ser seguida segundo os mandamentos de nosso Senhor. Deve ser seguido segundo o que o Senhor espera de nós. E o que Ele espera de nós, senão que nós também possamos corresponder à sua salvação sem sermos ingratos a Ele e sem nos colocarmos como obstáculo na vida do nosso irmão. A nossa tentação muitas vezes é querer que o nosso irmão receba menos do que nós, porque nós já estamos há muito tempo na igreja, porque nós somos isso e aquilo. Contudo, o exemplo de hoje, de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensina, como foi falado na primeira leitura, retirado do livro do profeta Isaías, que os pensamentos de Deus não são como os nossos pensamentos, que os caminhos do Senhor não são como os nossos caminhos. Não cabe a nós nos colocarmos no lugar de Deus. Não cabe. Pelo contrário, nós somos esses trabalhadores convidados pelo Senhor para trabalhar na sua vinha. E em outra passagem dos evangelhos, nosso Senhor vai até além. Nós somos aqueles que são convidados a sentar à sua direita. Nós somos aqueles que são convidados a banquetear, a festejar, a participar do banquete celeste junto do Senhor. Não queremos nós sermos aqueles que também, em outra passagem dos evangelhos, são colocados à esquerda e são queimados no fogo da geena, no fogo do inferno. Queiramos cada um de nós, irmãos e irmãs, nos colocarmos como colaboradores do nosso irmão para que ele seja salvo. Que não sejamos pedra de tropeço, que não sejamos barreira, obstáculo para que o nosso irmão alcance a salvação e que não sejamos ingratos para com Deus. Nós que rezamos, nós que meditamos, nós que ouvimos a sua palavra, basta a gente colocar a mão na consciência e ver o que nosso Senhor já fez por cada um de nós. Ver o que nosso Senhor nos prometeu que ainda fará, que ainda falta se cumprir, mas que já temos essa garantia por meio do que o próprio Senhor nos falou na nossa vida espiritual, no nosso caminho de oração e de santidade. No último evangelho do domingo passado, no Salmo responsorial, no refrão, ouvíamos que o Senhor é bondoso, é compassivo e carinhoso. E no Salmo responsorial, nosso Senhor, no Salmo responsorial, o salmista também aponta para Deus como aquele que é amor, paciência e compaixão. Que Nossa Senhora nos auxilie, intercedendo junto a Jesus, para que Ele tenha paciência e compaixão por cada um de nós,
por nossos limites e dificuldades, e que nós sejamos gratos a Ele, como Nossa Senhora foi, e que nós sejamos não invejosos, mas colaboradores do nosso próximo, para que não apenas eu seja salvo, mas eu e o meu irmão e toda a minha comunidade seja salvo junto de Jesus. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence?